Presidente, querido colega e presidente Ayrton Faleiro, gostaria que a mesa colocasse o tempo. Queria deixar aqui registrado também, presidente, em nome da liderança da minoria, o nosso pronunciamento e o nosso posicionamento sobre esse acontecimento, mais uma vez, que envergonha esta casa, que envergonha o parlamento e que envergonha o povo brasileiro. O filho do presidente da República, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Quanta arrogância, quanta prepotência. Não bastava, no início do ano, falar aquilo que falou contra o Supremo Tribunal Federal, e esta casa e o Supremo Tribunal Federal disseram e fizeram um esforço para fazer de conta que aquilo não era um parlamentar, era uma fala em um local, em um momento que não tinha o menor sentido. Mas as coisas vão se repetindo. Então, senhor presidente, nós queremos demonstrar aqui a nossa indignação, nosso repúdio a esta insinuação do deputado, dizendo que se a esquerda radicalizar, vão editar um novo AI-5, que isso pode ser feito no Brasil. Nós sabemos que o ódio, que o culto à violência, que a difusão das mentiras estão entranhadas na família desse deputado. Os heróis deles foram homenageados neste plenário, que eu estava ao lado, que me envergonhou quando seu pai, hoje presidente da República, homenageou no dia 17 de abril de 2016 os torturadores para comemorar a retirada do mandato legítimo, honesto da presidenta Dilma. Esse tipo de colocação não cabe na democracia, mas nós queremos deixar claro que este clã Bolsonaro, que o sonho deles é trazer de volta, pela incompetência que eles chegaram e como eles estão no poder, graças a um grande golpe dado no Brasil, que tirou uma mulher séria, honesta, eleita democraticamente, onde a grande mídia e partes do judiciário, liderado pela quadrilha que era coordenada pelo juiz Sérgio Moro, pela quadrilha lideradas pelo procurador Dallagnol, que levaram a um processo político criminoso da prisão do presidente Lula, porque o presidente Lula liderava todas as pesquisas e venceria esta eleição no primeiro turno. Nós não podemos admitir que tudo isso está acontecendo por conta de que a grande mídia brasileira e a elite brasileira, em especial a Fiesp, organizaram e orquestraram este grande golpe no Brasil. E agora nós temos que ouvir a vergonha de um presidente que está lá no exterior, em outro continente, em atividades oficiais, fazer live ao vivo durante a noite e madrugada para contestar notícias que saíram no Brasil sobre um tema que precisa ser esclarecido. O tema da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson. Os assassinos foram presos, mas a conclusão de quem mandou matar Marielle
ainda não foi concluído. Então, esta fala de Eduardo Bolsonaro, presidente Ayrton Faleiro, tem muito a ver com a tentativa de fazer ameaças, quando eles são encurralados pela situação grave do país, pelas denúncias que se aproximam da família Bolsonaro. É uma família que está comprovada que articulou na justiça para que nada fosse apurado. Está aí o caso Flávio Bolsonaro. Eu até me lembro muito bem, Ayrton Faleiro, porque nós temos orgulho do nosso líder. O nosso líder é preso político, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o Lula, quando estava ameaçado, quando estava com prisão coercitiva, eu nunca vi o Lula falar outra coisa a não ser dizer: eu quero que prove alguma ilegalidade, alguma irregularidade contra mim. O que eu não posso é ser lixado dia e noite pela imprensa, e um judiciário e um Ministério Público que cria fatos para tentar criar um processo como o processo do presidente Lula foi criado. E o presidente Lula sempre diz: eu quero que provem, eu quero ser ouvido. A família de Bolsonaro, ao contrário, foram ao STF para impedir que fosse apurado pela Justiça Federal o processo que envolve o caso Queiroz e o caso Flávio Bolsonaro. Agora há essa aproximação que é pública, porque eles batiam foto, eles faziam campanha, eles tinham os assessores com as milícias, e o esquema que matou, que assassinou Marielle Franco e Anderson. Por isso essa casa tem a obrigação moral, constitucional, na defesa da democracia, na defesa da justiça e da verdade. As palavras de Eduardo Bolsonaro de ameaça a este parlamento, de ameaça ao STF, nos envergonham. E eu tenho certeza absoluta que os partidos que têm dignidade nesta casa, incluindo o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, fará o esforço para que a comissão de ética desta casa faça com todo carinho que o caso requer um processo contra este deputado que passa dos limites todos os dias. Ele é reincidente permanentemente, ameaça as instituições democráticas, ameaça o Congresso Nacional. E eu aproveito para parabenizar o presidente desta casa, Rodrigo Maia, que também se pronunciou sobre o caso. Não é um caso qualquer, trata-se de um filho do presidente da República, reincidente várias vezes na ameaça à democracia, na ameaça às instituições. Portanto, nós queremos deixar aqui registrado este nosso pronunciamento, presidente, e dizer que a situação política, econômica e social do Brasil, para nós que acompanhamos a história desse país, nós não temos dúvida, só tem dois caminhos para o Brasil. Ou o Brasil tem um projeto nacional, uma economia nacional, um governo que utiliza o Estado brasileiro para indução de políticas econômicas, sociais, educacionais, saúde e assim por diante, ou então nós temos uma política neoliberal de ajuste contrária aos interesses nacionais e do povo brasileiro, que é o que fez Temer e Bolsonaro. Foi trancado o projeto que vinha no Brasil, que era um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto onde o Brasil era grande, onde o Brasil era respeitado internacionalmente, para transformar o Brasil no projeto dito lá atrás, no verdadeiro complexo de vira-lata. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria muito de deixar divulgado também
para os anais dessa casa um pouco dos trabalhos que nós estamos fazendo já com a comissão externa desta casa, uma comissão criada pela mesa, com representante de vários partidos de toda a região Nordeste sobre a grave crise e o crime ambiental que está, em especial, no litoral nordestino do Maranhão, ao estado da Bahia. É muito grave e, lamentavelmente, o governo federal, a única política verdadeira sobre isso, o que nós temos é o desmonte de toda a estrutura ambiental desse país. Bolsonaro, ao se eleger, para encerrar, Bolsonaro, ao se eleger, ele tomou providências que foi as providências do desmonte das instituições como o IBAMA, Instituto Chico Mendes, de toda a estrutura que nós tínhamos na área do meio ambiente. Não só compromete a questão ambiental, como compromete o futuro da nossa geração e o futuro da humanidade. O Brasil passa por uma situação vergonhosa internacional por conta de um governo que não tem o mínimo de respeito, de compromisso com o meio ambiente. Deixamos aqui os nossos 2 pronunciamentos para que o povo brasileiro saiba que a oposição nesta casa e a minoria e o nosso partido dos trabalhadores não baixará a cabeça nunca e lutará por um país grande, onde todos os homens e mulheres tenham direito à vida, direito a ser feliz e ter um país que olhe para todos os estados e para toda a população brasileira. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Daniel, Vossa Excelência sempre muito coerente e contundente. Convido o deputado Mauro Nassif, do PSB de Rondônia, para as breves comunicações. Por favor,